cada manhã, as misericórdias se renovam. Vivemos na dependência de Deus e recebemos todos os dias presente para nossas vidas. Bens materiais, filhos, saúde, isso são bênçãos. Filhos é a fonte de toda a bênção. Família é um projeto de Deus. A família unida é uma base sólida para a sociedade. A família só pode ser unida com Deus inserido em suas vidas. Agora é a sua vez de abençoar. Famílias abençoadas para abençoar. Maio de 2024 é o mês que devemos dedicar à nossa família. Esse mês nós estamos falando sobre famílias que abençoam. E nessa noite nós vamos falar sobre as famílias que abençoam a igreja. Eu fui incumbido de trazer esse tema nessa noite e eu espero que o Senhor fale ao meu coração e ao seu coração. Que a sua família e a minha família sejam referência para esse tempo. Sejam famílias que realmente não só abençoam a igreja, mas que abençoam a nossa nação. Que marquem a nação com a vida de Cristo Jesus, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Atos, capítulo 18, versículo 1. Se você encontrar, diga glória a Deus. Se você não encontrar, diga misericórdia. Vocês não fizeram nada, né? A palavra declara assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofícios fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Feche os seus olhos, cubra a sua fronte mais uma vez. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. E é sobre ela que nós queremos navegar nessa noite. Queremos, Senhor, ser tocados pela sua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, que não haja, Pai, nada que possa interromper a nossa conexão, Pai. Já declaramos nosso amor, já reconhecemos quem Tu és aqui nessa noite com as nossas canções, Pai. E mais do que as nossas canções, declaramos isso em nosso coração e nossa mente, Pai. E Te pedimos que em nome de Jesus, Pai, limpa os nossos corações, as nossas mentes, Pai. E venha, Pai, tocar as nossas vidas com a Sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade de atuar no meio de nós. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que não provém de Ti do nosso meio e declaramos, Senhor, esse lugar como terra santa, onde o Senhor se manifesta, onde reconhecemos a Tua face, onde ouvimos o Teu falar, onde os nossos olhos são, Pai, são limpos, Pai, e podemos ver a Tua face e quem Tu és. Revela-nos mais uma vez aquilo que Tu queres para os nossos dias, Pai. Qual a intenção do Teu coração para nós nessa caminhada, Pai. Pai, eu Te peço que em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Como sempre Te peço, Pai,
Eu não tenho nada e não sou nada, e se tu quiseres, faça de mim alguma coisa nessa noite. Faça de mim alguém, Pai, que é profeta para esse tempo, para essa igreja, Pai, para os nossos corações. Ministra aquilo que é santo, Pai, na minha vida, e alcance a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar de um casal abençoado. Priscila e Áquila foram uma família que abençoou milhares de pessoas. Através dessas vidas, grandes igrejas começaram a crescer, a se desenvolver. Priscila e Áquila não pensaram duas vezes em responder sim a Jesus. E responder sim ao evangelho da paz, o evangelho da graça, o evangelho do conhecimento. Mesmo correndo e colocando suas vidas em risco, eles decidiram entregar tudo aquilo que eles tinham para viver a vida de Deus. Amém? Você olha para a Bíblia e você vê que a Bíblia ela vem trazendo de gerações em gerações famílias que se levantam para proclamar o evangelho, para viver aquilo que o Senhor chamou homens para viver. Você vê que Deus chama Abraão e através de Abraão ele abençoa todas as famílias da terra. E você vai vendo que de geração em geração Deus levanta homens que se acham pequenos, homens que se acham fracos, homens que pensam não ser ninguém diante da sociedade, mas Deus os levanta para abençoar centenas de milhares, para nos alcançar. Eu fico pensando na história de Gideão, que se achava um dos menores em sua casa, em sua família, mas Deus o levanta para ser libertador de Israel. Eu fico pensando na história de Samuel, a família de Ana se entregaram ao Senhor e Deus levanta Samuel como profeta, como juiz. Deus levanta famílias para abençoar famílias, para proclamar o reino de Deus, para manifestar a glória do céu sobre a face da terra. E é isso que o Senhor deseja fazer nesse tempo, através da sua família, amém? Diga assim comigo: a minha família será como um farol para esses dias de escuridão. E a minha família revelará a glória do Senhor sobre a terra. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Amém? O Senhor vai te posicionar a sua família, posicionar a sua casa para ser luz e dissipar as trevas nesses dias. Dias em que a sociedade quer destruir a família, o Senhor levantará a sua para trazer a família de Deus sobre a terra. Nós somos tratados como indivíduos, mas o Senhor nos trata como indivíduos para que nós sejamos tratados como família. Eu, como homem sacerdote de Deus na minha casa, devo ser tratado como indivíduo para trazer aquilo que é tratado dos céus no meu coração, para manifestar sobre a minha família, para que a minha família manifeste sobre a família do grande Deus que somos todos nós, para que essa família resplandeça a glória do Senhor para esses dias, amém? Nós não podemos ter que aquilo que o mundo tem trazido para esses dias é maior do que aquilo que o Senhor já conquistou na cruz para nós e por nós, amém? Ontem nós estávamos tendo uma conversa aqui, eu e os meus irmãos, sobre o que a sociedade tem trazido para os nossos dias. E eu estava falando com eles que eu vi um vídeo sobre um jovem rapaz que se dizia transexual. E ele queria que isso fosse tratado nas escolas, com as crianças, a partir de 4 anos de idade. Mas para quê? E por quê? Para que seja posicionado uma ideologia nas crianças, para que elas cresçam com esse sentimento e com essa ideia de que isso é normal. E não, isso não é normal à luz da Bíblia. Mas onde eu vou tratar isso com a criança? Eu vou tratar isso com a criança em casa, trazendo a manifestação da luz da palavra, daquilo que se deve ser e viver para esses dias, trazendo o amor, trazendo a revelação de Jesus Cristo, trazendo a revelação daquilo que é pecado, corrigindo o meu filho e minha filha, trazendo eles para perto da minha vida e a minha vida para perto da vida de Deus. Porque trazendo a minha vida para perto da vida de Deus, eu trarei o Deus que eles precisam tanto entender e crer para perto da vida deles.
Porque entendendo isso, eu saberei que quando eles crescerem, eles não se afastarão dele. E mais do que isso, estarão agarrados nele. Sabe? Como café com leite, misturados, e nada mais poderão separar. Entendendo que eles são um só em Deus. Vivendo o Espírito de Deus sobre a vida de cada um deles, manifestando não aquilo que a ideologia do mundo quer para a vida deles, mas trazendo a ideologia dos céus sobre a terra, proclamando os céus sobre a terra, fazendo com que a oração do Pai Nosso seja realidade na vida dele e na vida daqueles que estão ao seu redor. Pai Nosso que estais no céu, santificando na vida deles o nome daquele que venceu a morte e triunfou, santificando neles a vida daquele que nos perdoa e nos faz ser perdoadores, santificando neles a vontade dos céus sobre a vontade da terra, amém? São dias de colocarmos a ideia da nossa família como uma família que está sobre as famílias que estão vivendo a ideia do mundo. E não de uma soberba espiritual, mas como alguém que alcança em amor, como alguém que alcança não de uma forma forçada carnalmente, mas quem alcança do Espírito, porque o sobrenatural muda o natural, porque o sobrenatural traz cura, porque o sobrenatural traz da vida aquele que está em morte, porque o sobrenatural traz cura àquele que está enfermo. Famílias abençoadas fazem isso. Traz vida onde não há vida, traz cura onde há enfermidade, traz salvação ao perdido, traz amor onde há o caos, traz a excelência da graça para aqueles que não merecem, porque fomos alcançados por ela. Você escolhe a história da Bíblia e você encontra a família de Lázaro, que foram muitos amigos de Jesus. Marta, Maria, foram famílias que abençoaram o ministério de Jesus. Jesus era íntimo dessa galera. Ele ia lá na casa deles. Você olha para o texto e vê lá que Marta está correndo, arrumando as coisas, enquanto Maria escuta. Mas por que ele vai lá? Porque era amigo dessa família. Nós precisamos ser uma família que é amiga de Jesus. Uma família que deixa Jesus entrar em casa. Que senta para ouvir, mas que serve também. Mas que serve sem perder aquilo que ele está falando. Sem deixar que o ativismo tome conta da sua vida, mas se relacionando com aquele que merece ter os nossos ouvidos atentos. Para esses dias, queridos, a Bíblia nos inspira e nos chama. Escute a voz do Redentor. Ouça com atenção aquilo que Ele tem para dizer para os nossos dias. Preste bastante atenção no que Jesus tem para você como indivíduo. E preste bastante atenção no que Jesus tem para a sua família. Porque são tratamentos diferentes, mas o resultado é que todos nós, como indivíduos e como família, cheguemos no fim da corrida, ao qual encontraremos o próprio Cristo. Estamos correndo como indivíduos, mas vamos correr como família. Paulo declara em Filipenses: olha, fica distante de quem está deixando de seguir a sã doutrina, mas olhe quem está correndo para o mesmo lugar que você está correndo. Deem as mãos uns para os outros, fortaleçam-se no Senhor, tragam palavras de inspiração a quem está ao seu redor, não deixem eles para trás, não deixem que eles fiquem no chão, mas os levantem em amor, para que assim como vocês, assim como Cristo, eles sejam triunfantes na corrida da fé em Cristo Jesus, aleluia. É percorrendo assim, em amor, em fidelidade e graça, é percorrendo nos laços do amor de Jesus, nós chegaremos a esse lugar. A igreja de Cristo no primeiro século se reunia nas casas e não nos templos. Como está a sua casa hoje? É possível se reunir a igreja de Cristo Jesus em sua casa? A sua casa pode ser uma igreja de Cristo Jesus? Nossas casas precisam ser assim. Uma igreja onde se reúne para que possa ser proclamado Jesus, para que Jesus possa ser entronizado, para que Ele reine sobre a sua casa, para que Ele reine sobre o seu lar. Aliás, quando Ele reinar, a sua casa será um lar. É necessário que o Cristo reine e seja triunfante sobre a sua casa e sobre a sua vida, para que haja paz, amor e harmonia sobre o seu lar.
Ele é o centro do amor. Ele é o próprio amor, amém? Nessa oportunidade, nós queremos destacar aqui uma família que foi usada por Deus, a família de Áquila e Priscila. Pelo menos 3 igrejas foram abençoadas através da vida de Áquila e Priscila. Uma família chamada pelos estudiosos da família como sendo a família conjugal, por possivelmente não terem filhos. As igrejas que foram abençoadas por Priscila e Áquila foram as igrejas de Coríntios, Éfeso e a igreja de Roma. Você vê as cartas de Paulo sendo escritas para essas igrejas. As igrejas de Éfeso, a igreja de Roma e a igreja de Coríntio. Eu gosto muito de ler as cartas de Paulo. Alguns dias atrás eu ministrei aqui sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E eu usei a carta de Efésios, para a qual Paulo descreve a esses irmãos. E é tão lindo como essa igreja começa. Essa igreja, ela começa num lugar onde era muito forte a idolatria, a religiosidade, e também era muito forte a obra de feitiçaria. Era um lugar tomado por feiticeiros e idólatras. Nesse lugar de Éfeso se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo, que naquela época era o templo de Diana, da deusa Diana. E você vê que Paulo, um homem simples, chega nesse lugar, cheio da autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e com amigos assim, com uma família abençoada assim, Áquila e Priscila, cheios do Espírito Santo de Deus, começam a evangelizar esses homens que eram envolvidos com feitiçaria, essas mulheres que eram envolvidas pela idolatria, e esses homens que eram feiticeiros, eles se convertem ao evangelho da paz. Eles chegam nas praças públicas e queimam seus livros de feitiçaria, porque se converteram ao evangelho do amor, ao evangelho de Cristo Jesus, ao evangelho do poder da restauração. Porque pessoas assim, porque famílias assim decidiram entregar as suas vidas para salvar aqueles que estavam perdidos, para salvar aqueles que eram idólatras. Eu pergunto para você e para mim nesse dia: que marcas nós, como família de Deus, temos deixado para a sociedade? Hoje é muito mais fácil nós ficarmos no nosso conteúdo de sociedade aqui, onde nós pensamos as mesmas coisas, do que nós confrontarmos aquilo que a sociedade pensa. Porque talvez nós seremos expostos ao ridículo se nós formos se contrariar aquilo que o mundo diz que deve ser, o que outras religiões dizem que deve ser feito, que nós devemos ser tolerantes. Não, nós não devemos ser tolerantes quando a Bíblia diz ao contrário. Nós devemos amar, mas nós devemos trazer tudo baseado na revelação da luz da palavra. Se está fora da luz da palavra, não discerne com aquilo que nós devemos seguir. Nosso coração deve estar atento com o que a palavra declara. E nós devemos confrontar aquilo que não condiz com a palavra. Em amor. Mas nós devemos confrontar. Se você olhar o período que essa mulher e esse homem viviam, eles colocaram a sua vida em risco. Eles eram empresários, eles construíam tendas, eles poderiam simplesmente viver a sua vida de qualquer forma. Mas mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caçados, eles continuaram proclamando o evangelho da paz, o evangelho do amor. E as igrejas foram sendo abertas, e famílias foram sendo alcançadas, e histórias foram sendo transformadas, porque eles decidiram colocar a sua vida em risco como família, para que outras famílias fossem alcançadas, para que não fossem para o inferno, mas para que conhecessem o caminho, a verdade e a vida que é Cristo Jesus. Não importa o que acontecesse, esse homem e essa mulher, tudo que eles ansiavam e desejavam era que de casa em casa a luz da palavra fosse manifestada e ministrada a cada um. Eles se disporam a viver a vida que Paulo os mostrou. Paulo declarando a eles, eu imagino, Priscila, Áquila, eu conheci alguém no meio do caminho. Eu estava perseguindo aqueles que o seguiam.
E Ele me chamou para viver o amor. Ele me chamou para viver a reconciliação, mesmo sendo eu um perseguidor de sua obra. Ele olhou nos meus olhos, com os seus olhos de fogo, eu imagino Ele dizendo, e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E chamou um dos seus discípulos para orar por mim. E quando Ele chamou um dos seus discípulos, o seu discípulo ficou com medo, dizendo: mas esse é o que persegue a minha igreja, a sua igreja. E eu disse a ele: eu o farei amar a minha obra como nunca ninguém amou. Imagine Paulo declarando isso a eles, e isso alcançando o coração deles, e eles dizendo dentro de si: eu quero isso, eu vou viver isso e eu vou até o fim. Eu imagino Paulo contando suas histórias de náufragos, de serem espancados, e mesmo assim continuar essa história. Eles diziam: olha, eu passei por náufragos, eu fui espancado, me atiraram pedras, mas esse amor é tão envolvente. E eu imagino que o Espírito Santo, enquanto Paulo contava essas histórias, envolvendo o coração de Priscila e Áquila. E eu desejo que o Espírito Santo envolva o seu coração e o meu coração nesses dias, e que nós entendamos que essa obra extraordinária está em nossas mãos, que ela precisa ser a absoluta certeza daquilo que nós precisamos viver, deixando para trás as coisas que ficam, prosseguindo para o alvo. Essa é a nossa corrida, deixando para trás o nosso intelecto, o nosso saber, as nossas vanglórias, e correndo para a glória de Deus, deixando para trás aquilo que nos liga ao mundo, e correndo para frente daquilo que nos liga a Deus, deixando para trás o nosso passado pecaminoso e nos envolvendo com a santidade de Cristo Jesus, deixando para trás a vergonha do passado e nos envolvendo com a gloriosa glória futura que nos espera, sabendo que perder essa vida, nossa vida para essa vida, nós acharemos a nossa vida na vida que há de vir, entendendo que perdendo tudo nesse tempo, acharemos tudo que precisamos para viver, porque o fato de estarmos aqui é simplesmente um fato passageiro, mas o passageiro que faremos aqui estará totalmente ligado com a eternidade que há de viver, cada um de nós. Nossa família será uma família abençoada, a sua casa será uma casa de luz, toda treva, em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, será aniquilada na sua casa. A sua casa será uma casa de salvação, redenção, cura. A manifestação do Senhor será sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Toda ansiedade, todo medo, eu declaro falência nas famílias em nome de Jesus. Declaro que a sua família, a sua casa será uma casa cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Todo peso espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de falência familiar caia por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, todo desejo contrário contra a prosperidade familiar caia por terra agora em nome de Jesus. E que haja libertação, e que haja graça, que haja conhecimento sobre as famílias dessa casa em nome de Jesus. Todo critério que Satanás colocou e implantou sobre a sua casa é declarado a falência agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Espírito de paz, alegria, mansidão tome o coração de cada um de nós e de cada familiar que mora dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Pai, abençoa as nossas famílias, Pai. Abençoe minha família, Pai. Nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Em Coríntios, por 18 meses, 1 ano e meio, Paulo ficou hospedado na casa de Áquila e Priscila. Durante esse período, Lucas afirma que a igreja de Coríntios cresceu. Famílias que
deixam ser usadas por Deus, colocam suas casas à disposição da igreja. Uma das virtudes que precisamos resgatar hoje entre os cristãos é a hospitalidade. A Bíblia tem recomendações claras sobre o dever de que os cristãos devem ser hospitaleiros. Abra sua casa para a obra de Deus. Não tenha medo. Se é para a obra de Deus, abra sua casa. É muito legal assim a história que quando Davi ele está trazendo a arca para casa, ele pensa de um jeito e no decorrer do caminho tropeça, morre. Ele fala: puxa, vou ter que deixar aqui a arca. E ele deixa a arca na casa desse irmão. A arca representa o quê? A presença de Deus. Quando a arca chega na casa desse irmão, o que acontece com a vida desse irmão? Ele prospera. Ele cresce em todos os âmbitos. Quando você abre a sua casa para as coisas de Deus, é claro que precisa primeiramente abrir o seu coração, mas tenha uma convicção: o Senhor te fará prosperar em todos os âmbitos. Faça como Moisés, não se mova sem a presença de Deus. Não deixe que a sua casa seja vazia sem a presença de Deus. Pelo contrário, quando você chegar em casa hoje, às vezes nós levantamos altares dentro da nossa casa que nós não percebemos, mas que não é um altar para Deus. Quando chegar hoje em sua casa, faça essa declaração. Diga: Senhor, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus que vive em mim, eu derrubo agora todos os altares que de forma consciente ou inconsciente eu levantei dentro da minha casa. E declaro que em nome de Jesus existe um altar para que o Senhor Jesus seja adorado, entronizado e seja rei sobre essa casa. Deixa o Senhor te prosperar. Deixa o Senhor libertar a sua família. Deixa o Senhor ministrar o seu coração e sobre a sua casa. A sua casa será de uma casa de famílias que abençoam a igreja. Amém? Famílias que abençoam a igreja são famílias confiáveis. Atos 18 e 19 declara assim: depois de ficar um pouco em Corinto, chegou a hora de Paulo se despedir dos amigos e navegar para a Síria. Priscila e Áquila estavam com ele, antes de embarcar da cidade portuária de Secreia. Paulo rapou a cabeça, como parte de um voto que tinha feito. Eles aportaram em Efésio. Priscila e Áquila desembarcaram e ficaram ali. Paulo deixou o navio apenas para pregar aos judeus na sinagoga. Esses dois, eles iam com Paulo onde eles fossem. Sabe, eram pessoas confiáveis. Através da vida deles, essas igrejas cresceram. Através da vida deles, tenho certeza que centenas de famílias foram transformadas. Os gentios foram alcançados e nós nos incluímos nisso. Porque gente como essa gente se dispôs a viver o evangelho do reino de Deus. E é gente como a gente, Priscila e Áquila. É gente assim, carne e osso. Você acha que eles não tinham besteira na cabeça, não? Pensavam, tinham pecado. Você acha que eles não tinham falhas? Você acha que teve dias que eles não desanimaram? Você acha que teve dias que eles falaram: Senhor, o céu está de prata, está de bronze, eu não consigo ouvir sua voz e talvez você não ouça a minha. Mas eles não viveram o destino desses dias. Eles viveram o destino daquilo que eles ouviram de Paulo e aqueceu o coração deles. Não são os dias maus que vão apontar o destino da sua vida. Não faça deles a base, o seu alicerce para viver. Mas faça Cristo a sua base e o seu alicerce para viver. Coloque a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Se posicione nele, escute ele, corra para ele. Não importa se os dias são maus, nos dias maus ele estará lá também. E para que os seus dias bons aconteçam. Famílias que abençoam a igreja, elas vivem o cristianismo, independente do que aconteça.
Elas participam do crescimento espiritual dos outros, dos discípulos. A palavra declara assim em Atos 18, 24 ao 28. Foi então que um homem chamado Apolo apareceu em Éfeso. Ele era judeu, nascido de Alexandria, no Egito. Orador, muito capaz, eloquente e excelente pregador. Conhecia bem o caminho do Senhor e era cheio de entusiasmo. Seu ensino a respeito de Jesus era preciso até certo ponto, pois ele só conhecia o batismo de Jesus. Priscila e Áquila o ouviram quando ele pregou com poder na sinagoga. Depois chamaram à parte e o deixaram a par do restante da história. Apolo decidiu seguir o caminho até a província de Acaia. Os amigos de Éfeso deixaram sua bênção e escreveram uma carta de recomendação, na qual pediam que ele fosse recebido de braços abertos. Esse homem apareceu cheio de entusiasmo para pregar, mas ele só sabia até certo ponto da palavra. O que Priscila e Áquila fizeram? Trouxeram a luz da palavra a eles, discipularam, ensinaram o caminho. Vou fazer uma pergunta para mim também. Quantas pessoas você discipulou esse ano? Se você discipulou 3 pessoas esse ano, levanta a mão. Se você discipulou 2 pessoas esse ano, levanta a mão. Se você discipulou 1 pessoa esse ano, levanta a mão. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Acho que a gente está andando meio errado. E eu me coloco nessa condição. Nós estamos achando melhor viver na folga do nosso lar, viver uma base confortável. Mas nós precisamos discipular pessoas. Nós precisamos ensinar o caminho. Nós precisamos levar as pessoas ao conhecimento da graça. E às vezes elas só conhecem certo ponto, e por saber só certo ponto, elas não conseguem seguir, elas não conseguem prosperar, elas não conseguem ir além, elas não conseguem enraizar os seus corações à luz da palavra. Nós não podemos simplesmente viver dia após dia como se os nossos dias pouco importassem. O seu dia importa. Milhares de pessoas talvez estejam indo para o inferno, porque nós não nos levantamos como igreja, como família que abençoa. Centenas de pessoas se perdem todos os dias, porque nós não nos posicionamos como igreja, como família que abençoa. Às vezes nós pensamos na condição de abençoar em tudo que é palpável, em tudo que é físico. Não. Abençoar é levar a salvação. Abençoar é trazer à luz aquele que está perdido. Abençoar é resgatar aquele que se perdeu. Abençoar é falar de Jesus. É a maior bênção que o homem pode alcançar, é Jesus. E às vezes nós retemos isso. Não são dias de represar essas águas, mas são dias de abrir a comporta e dizer ao mundo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele se entregou por mim e por você. Não são dias de represar isso. Águas paradas, querido, não levarão a lugar nenhum. Pelo contrário, águas paradas ferem. Elas criam doenças, mas as águas que se movem, elas levam vida. São dias de vivermos essas águas que fluem do nosso interior, as águas vivas que sacia a sede, que transforma o homem, que muda o mundo. Devemos ser famílias que abençoam, não no aspecto em que só o homem prosperará nessa terra, mas no aspecto do reino celestial. Famílias que abençoam apontando para a cruz de Jesus, apontando que lá é o lugar de morrer, para que a nossa vida seja levada ao sepulcro, para que nossa vida venha se manifestar à eternidade. Famílias que abençoam, falam de Jesus, se importam com Jesus, se relacionam com Jesus. Quando escutam sobre Jesus, o coração se aquece. Não só se aquece, mas não tem possibilidade nenhuma de ficar com aquilo que queima aqui dentro só para si, mas proclamam, assim como Jeremias: eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Isso é mais do que uma canção, isso é palavra.
É a palavra de um homem, de um profeta que era perseguido, que não era ouvido, mas mesmo assim tinha a palavra e a manifestava. Famílias que abençoam, não importam se estão sendo perseguidas, abençoam com o evangelho da revelação. Famílias que abençoam passam por perseguições, mas mesmo em meio às perseguições, continuam caminhando para Jesus, para Jesus, para Jesus. Porque caminhando para Jesus, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Famílias que abençoam entendem isso. Tudo que eu preciso está em Jesus. As demais coisas me serão acrescentadas. Qual que é o aspecto de tudo isso? Eu preciso de Jesus. O que eu preciso para os meus dias? Jesus. O que eu preciso para o meu amanhã? Jesus. O que eu preciso para a minha família ser liberta? Jesus. O que eu preciso para a minha família ser curada? Jesus. O que eu preciso para que a minha família seja salva? Jesus. Tudo aponta para Jesus. A palavra de Gênesis, Apocalipse, é um rastro de sangue. E esse rastro de sangue aponta para o cordeiro que foi imolado, mas ressuscitou. O cordeiro que foi morto, mas breve voltará. Em todos os aspectos, para que tudo aconteça de forma formidável, de forma em que podemos olhar o espetáculo da vida, se encontra em Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Esse casal entendeu tudo. Eles eram abençoados e eram abençoadores porque tinham Jesus. E não importa o que passassem, eles tinham Jesus. Jesus é a maior bênção que um homem pode alcançar. Entendendo quem Ele é, de verdade, nenhum homem o solta nunca mais. O coração pode oscilar, oscila. Às vezes nós podemos fraquejar, mas sempre aqui, ó, agarrado com Ele. Não importa o que aconteça, tenha na sua vida sempre Jesus. Jesus quer libertar a sua casa. Jesus quer curar a sua família. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer reescrever aquilo que você achou que não pode ser escrito. Jesus quer fazer da sua vida uma vida abençoada. É o olhar de fogo dele que te alcança por detrás das malhadas e te alcança. Com amor te atrai, para que você viva para a sua glória. Não para um aspecto humano, para uma visão humana, de uma riqueza passageira, mas para uma riqueza eterna, onde você andará em ruas de ouro, onde Ele foi preparar lugar, onde há mansões celestiais. E não, esse não é a maior grandeza desse lugar. Nesse lugar Ele estará presente. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza alguma. Ele estará lá. Não haverá noite, porque a luz estará presente. Aquele que se entregou pelos homens, em breve vem nos resgatar. E nos resgatar para estarmos com Ele para sempre. E sabe quem subirá com Ele? As famílias abençoadas. Que entenderam que o maior tesouro para essa terra é ter Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Ele é quem abre o mar. Ele é quem faz o paralítico andar. Ele é quem para o sol. Ele é o verbo que se fez carne. Ele que de forma humilde abriu mão de sua glória, habitou entre nós. Foi à cruz do Calvário como uma ovelha muda. Se entregou, derramou o seu sangue por mim e por você. E por toda a humanidade. O seu desejo é que todo homem chegue ao conhecimento da salvação. E Ele quer usar a sua família, uma família abençoada, que entende quem Ele é, que entende qual é o melhor caminho. Eu quero te chamar nesses dias para se levantar como alguém que encontrou Jesus. Quantos já encontraram Jesus aqui? Encontrou Jesus que nem
Priscila e Áquila. Olha, você encontrou, vai ficar só para você? Ser egoísta assim mesmo, encontrou a vida eterna, vai ficar só para você? Vai guardar isso para você? Quantas pessoas passam por você? Quantas pessoas você encontra no seu dia a dia? Fala para um que Jesus o ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diga para um que em Jesus há salvação. Assim como esse casal, talvez através de você, já pensou? Se abre uma igreja no Jardim Maringá. Se abre uma igreja no Jardim Oratório. Mas como que abriu uma igreja aqui? Alguém com o coração quentinho de Jesus falou de Jesus. E minha família foi uma família abençoada. E essa família abençoada abençoou outras famílias. E o reino de Deus foi implantado em famílias, em bairros, em cidades, em países. Você pode mudar a história da humanidade vivendo Jesus. Ele é o centro de tudo que precisamos. Eu não sei qual é o seu relacionamento com Jesus nesses dias. Nós estamos falando sobre família, mas como indivíduo, como você anda com Jesus? Qual é o nível de relacionamento que você entende que você tem com Jesus hoje? Você já ouviu Jesus hoje? Você já falou com Jesus hoje? Quanto tempo você tem investido em Jesus? Não se gasta tempo com Jesus, se investe tempo em Jesus. Jesus quer ouvir sua voz. Jesus quer ouvir seu coração. Jesus quer que você escute as batidas do coração dele e entenda o que ele quer para você nesses dias. Eu tenho certeza que Jesus não te chamou por acaso e para o acaso. Jesus te chamou por um propósito santo e eterno. Você não está aqui porque foi coincidência humana você estar aqui, não. Jesus te chamou pela coincidência do amor que te alcançou, que Ele próprio manifestou. O Espírito te impeliu a estar aqui nessa noite. Não foi o convite, não foi porque só o Tiago ligou lá: ô Samuel, eu preciso de ajuda aqui. Você manda os meninos bonitos para vir tocar aqui, pessoal legal para cantar aqui. Não. Jesus marcou esse dia para você estar aqui e ouvir. Eu estou querendo te usar para esses dias. Eu estou querendo te usar com um propósito santo, não para um acaso, mas para que o meu reino se manifeste sobre a terra. A vinda de Cristo, queridos, às vezes, num olhar humano, é um atraso humano de um coração que não se entrega totalmente a Deus. Eu quero que Jesus volte, mas que entrega do meu coração para que Ele volte. Eu quero que haja avivamento sobre a nação do Brasil, mas que entrega do meu coração para que haja um verdadeiro e genuíno avivamento sobre a minha nação. Jesus deseja avivar a nossa nação, muito mais do que nós. Como você e sua família querem abençoar a igreja? Sendo hospitaleiros, realizando algo para a igreja que todos poderão confiar na execução? Quem sabe, colocando-se à disposição para discipular novos convertidos, ou dirigir uma célula, um grupo familiar, abrindo sua casa, para que a sua casa seja um farol nesses dias. Não há na Bíblia a história final de Áquila e Priscila, mas dizem que Priscila foi a primeira mártir, a primeira mulher mártir da história. Ela foi até o fim. Ela foi decapitada. Eu imagino, assim como Paulo, quando está escrevendo a sua carta a Timóteo, ele já está prestes a morrer. Eu imagino que mesmo escutando a espada sendo afiada, o coração dele estava quentinho. Estava quentinho de Jesus. Todos que estavam na cadeia com Paulo, eles se convertiam. Não era porque Paulo era irresistível. Imagina,
Dizem que Paulo era meio esquisitinho, né? Careca. Ele não era bonito ou atraente, mas ele era irresistível. Irresistível. Ele tinha um chaveco bom? Não. Ele tinha Jesus. Jesus é irresistível. Ninguém pode, sabe, quando o Espírito toca o coração, é irresistível. Quando o Espírito toca a alma, é irresistível. Quando Ele alcança, ninguém pode tirar. Ele arrasta para si e faz da sua vida uma vida abençoada, e faz da sua família uma família abençoada. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que a igreja diz amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre, sempre.